Sejam todos bem-vindos e vamos dar início agora a mais uma aula do nosso curso de Informática Básico. Na aula de hoje vamos começar a aprender como utilizar o Excel. Excel é o programa utilizado para trabalhar com planilhas. Então, o Word é o programa que eu uso para textos, temos o Excel, que eu vou utilizar para trabalhar com planilhas. Então, sempre que eu quiser organizar os dados em formato de planilha, eu vou usar o Excel. Então, vamos abrir aqui o Excel para ver alguns conceitos básicos. No Excel 2016 para cima, quando eu abro, aparece essa janelinha onde eu posso escolher um modelo pré-definido. Vamos usar aqui o modelo em branco. Então temos aqui a tela do Excel. Notem que na tela do Excel tem vários quadradinhos. Cada um desses quadrados aqui é chamado de célula. Então no Excel nós temos as células, não temos linhas, temos as células. Temos aqui também no Excel as colunas. Coluna A, B, C e assim por diante. E linha também, linha 1, 2, 3 e assim por diante. Então temos aqui células, e cada célula tem uma posição, que é definida pela coluna e pela linha. Por exemplo, quando eu disser célula C3, é o encontro da coluna C com a linha 3. Então essa célula aqui é a célula C3. Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela. Para dar um zoom na tela, para aumentar um pouco a tela, gente, vocês podem segurar a tecla Ctrl e girar a bolinha do mouse, girar o scroll do mouse. Então você consegue dar um zoom na tela. Ou lá no cantinho direito da tela, bem lá no cantinho, tem um sinalzinho de mais. Então um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos. Então você consegue dar um zoom na tela ou tirar esse zoom da tela. Então, ou usa o sinalzinho de mais para aumentar, sinalzinho de menos para diminuir a tela, ou segura a tecla Ctrl no teclado e gira a bolinha do meio do mouse. Gira aqui o scroll do mouse. Então, cada célula aqui tem uma posição definida pela coluna e pela linha. Para preencher o conteúdo de qualquer célula, é só clicar e digitar aquilo que eu quiser. Então, por exemplo, vou clicar aqui na célula F3 e vou digitar meu nome, Paulo. No Excel, assim que eu digito, eu aperto Enter para confirmar aquilo que eu fiz. Então é só clicar e digitar aquilo que eu quiser, que vai ficar naquele quadradinho. Caso eu queira apagar, é só clicar uma vez e apagar. Então eu consigo apagar o que eu digitei. Então agora eu vou preencher, por exemplo, a célula A1. Vou escrever meu nome de novo. Digitou, aperta Enter para confirmar. E no Excel, quando eu quero formatar alguma coisa que eu digitei, como a gente formata no Word, eu não preciso fazer aquele processo de clicar, segurar e arrastar. Quando eu clico na célula, automaticamente seleciona tudo que está dentro da célula. E aqui no Excel eu também tenho as ferramentas de formatação. Então, por exemplo, negrito, eu posso mudar o tamanho da fonte, mudar a cor e assim por diante. Então, as ferramentas básicas de formatação eu também tenho aqui no Excel. Bastando clicar no quadradinho e escolher a formatação que eu quero. Eu não preciso clicar, segurar e arrastar. A não ser que eu queira formatar vários quadros de uma vez. Quando eu quero formatar vários quadros de uma vez, é só clicar, segurar e arrastar até selecionar todos os quadros que eu quiser. E depois aplicar a formatação que eu quiser. E aqui no Excel, quando eu quero corrigir alguma palavra que eu digitei no quadrinho, na célula, se eu clicar uma vez e tentar apagar, vai apagar tudo. Para fazer uma correção do conteúdo, eu vou clicar duas vezes. Então, quando eu clico duas vezes na célula, eu consigo modificar aquilo que eu digitei. Digitei, aperto Enter. Então, como eu aumentei o tamanho da palavra aqui um pouquinho, não coube mais na célula A, então passou para B. Então, o meu nome está passando para B só porque não tem espaço no A. Então, quando não cabe no quadrinho, quando não cabe o conteúdo na célula, ele vai ocupar o quadrinho à frente. Isso se o quadrinho da frente tiver espaço. Então, o meu nome, na verdade, ele está só no quadrinho A1. Ele só está ocupando B porque não tem espaço no A. Se tivesse algo digitado no B1, o nome seria mostrado pela metade. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no quadro B1 e vou digitar o número 10 e apertar Enter. Então, dessa maneira, o meu nome cortou pela metade, ou seja, digitei uma palavra muito grande, não coube, se o quadrinho à frente estiver em branco, aquela palavra vai ocupar aquele espaço. Vamos corrigir isso aqui então. Então, eu tenho duas maneiras de corrigir isso. Primeiramente, deixa eu apagar esse número 10 aqui, é só clicar e apagar. Eu consigo aumentar a largura dessa coluna aqui. Então, não tem como aumentar a largura só do quadro A1. Eu tenho que aumentar a largura de toda a coluna. Então, o nome não coube no A, eu quero aumentar a largura do A. Eu vou deixar a setinha do mouse entre as colunas A e B. Não pode ser aqui entre as células, tem que ser entre a coluna A e B.
Então eu quero aumentar a coluna A, deixa a setinha aqui. Eu tenho duas opções aqui. Eu posso clicar duas vezes, ou posso clicar, segurar e arrastar. Então aperta o botão esquerdo, fica segurando e vai arrastando. Dessa maneira eu consigo aumentar a largura de toda a coluna A. Então não tem como aumentar somente o quadro A1. Eu tenho que aumentar toda a coluna. Então ou clica duas vezes entre as colunas, ou clica, segura e arrasta. Então eu posso aumentar a largura, ou também posso diminuir a largura da coluna A. Caso eu não queira aumentar toda a largura da coluna, eu também consigo usar outra opção, que é de agrupar várias células em um só campo. Por exemplo, aqui, eu não vou precisar usar a coluna B, C e D, por exemplo. Eu não vou precisar usar o B1, C1 e D1. Então, eu posso agrupar todos esses quadros em um só quadro. Então, eu seleciono aqui do quadro A1, então eu clico dentro do quadro A1 e arrasto até o quadro D1. Então, selecionei do A1 até o D1. Notem que o primeiro quadro fica meio que em branco mesmo. Ele fica só com essa tarja em volta da seleção. Agora eu vou vir aqui na opção chamada de mesclar e centralizar. Então, dentre as ferramentas, tem uma chamada de mesclar e centralizar. Esse mesclar serve para agrupar várias células em uma só célula. Ou seja, então agora eu peguei do A1 até o D1 e transformei em um só quadro. Então, dependendo do caso, eu posso tanto aumentar a largura da coluna, quanto agrupar vários quadros em um só. Então, depende do caso. Então, geralmente, essa opção aqui de mesclar, eu uso para títulos. Então, quando eu tenho um título da minha tabela, eu posso selecionar aquele título e agrupar todas as células em uma só. Caso eu queira desfazer essa mesclagem que eu fiz, é só clicar mais uma vez no mesclar, que vai desfazer aquela mesclagem que eu fiz. Então, posso agrupar os quadros, clicando uma vez, e também posso desagrupar os quadros. Então, no caso aqui, eu vou deixar esse nome mesclado. Detalhe, quando vocês estiverem usando Excel, não deixem colunas em branco. Por exemplo, preencheu a coluna A, a próxima a ser preenchida tem que ser a coluna B. Então, você não pode, por exemplo, preencheu a A, passou um pouquinho para B. Você não pode pular B e começar a digitar C, não. Então, preencha A, se passar um pouquinho o conteúdo, você vem aqui e aumenta, depois preencha B, C e assim por diante. Então, não deixar colunas em branco. Então, geralmente, a gente não deixa colunas em branco aqui dentro do Excel, a não ser que seja uma tabela específica, mas, no geral, preencham todas as colunas em sequência. A, B, C, D e assim por diante. Outro detalhe aqui no Excel, gente. Essas linhas que vocês estão vendo aqui, elas só aparecem no computador. Então, caso você mande imprimir uma tabela como está aqui agora, essas linhas divisórias não vão aparecer, aparece só o conteúdo. Então, para que essas linhas apareçam na hora de imprimir uma coisa, por exemplo, eu tenho que configurar aqui as bordas. Então, primeiramente, vamos ver como está ficando a nossa tabela aqui. Não tem nada, mas a gente consegue visualizar se eu fosse imprimir. Para visualizar a impressão aqui no Excel, a gente vai clicar no menu Arquivo. Dentro de Arquivo tem a opção de Imprimir. Quando eu clico em Imprimir, vai aparecer como está ficando minha tabela, ou seja, somente o meu nome sem nenhuma das linhas divisórias. Então, se eu não configurar as bordas, que são as linhas, não vão aparecer as linhas divisórias. Vamos voltar aqui. Para que as linhas apareçam, eu tenho que configurar as bordas. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar da primeira linha até a linha 10. E aqui dentro das ferramentas de formatação, tem uma ferramenta chamada de bordas. No caso, está a borda inferior. Quando eu clico na setinha, aparecem várias opções de bordas. Eu posso colocar a borda só à direita, à esquerda, somente dentro das linhas e assim por diante. No caso aqui, eu vou marcar a opção de todas as bordas. Notem que as linhas divisórias agora ficam mais destacadas. Então, caso eu mande imprimir a tabela agora, essas linhas divisórias das células vão aparecer. Então, vamos conferir de novo. Eu vou clicar no menu Arquivo novamente, Imprimir. Dessa maneira aqui no modelinho, mostra como vai ficar a minha impressão. Então, caso vocês precisem imprimir uma tabela, uma planilha, vocês têm que configurar aqui as bordas. Caso contrário, vai aparecer somente texto, não sai as linhas, somente texto. E depois que eu visualizo a impressão, ou seja, eu estou trabalhando com a tabela, fui lá na opção de imprimir e vi como vai ficar. Notem que vai aparecer uma linha pontilhada. Essa linha pontilhada marca o limite da folha. Então, eu posso ir colocando dados aqui até a coluna J aqui no meu caso. Então, tudo que está aqui antes da coluna J, caibe em uma folha.
Então tem aqui na coluna J, e se eu passar a página para baixo um pouquinho, vai ter outra linha pontilhada que marca o limite dessa página aqui. Então fiz uma tabela. Se eu mandar imprimir, tudo que está dentro dessa linha pontilhada cabe em uma folha. Se passar, vai para uma segunda folha. Então esses aqui são os limites padrões de uma página aqui dentro do Excel. Uma folha A4 aqui no caso. E aqui dentro do Excel, gente, na parte esquerda aqui embaixo, na versão 2016, está escrito planilha 1, só temos uma planilha. Nas versões anteriores, quando eu abro Excel, aparecem 3 páginas aqui, 3 planilhas aqui. Então no Excel eu consigo trabalhar com várias planilhas ao mesmo tempo. Então temos aqui a planilha 1. Temos aqui um sinalzinho de mais. Se eu clicar em mais, vai aparecer a planilha 2 e assim por diante. Então no mesmo documento do Excel, eu consigo trabalhar com várias planilhas ao mesmo tempo. Então temos aqui planilha 1, planilha 2. Se eu clicar no mais, vai ser acrescentada mais uma planilha. Então eu consigo ir acrescentando várias páginas aqui. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um controle mês a mês de alguma coisa. Eu quero fazer meu controle financeiro mês a mês. Então, a primeira planilha pode ser de janeiro, a segunda de fevereiro, e assim por diante. Então, no mesmo documento, eu consigo trabalhar com várias planilhas ao mesmo tempo. E quando eu salvo uma, automaticamente eu salvo todas as páginas aqui. E para facilitar o trabalho, eu consigo trocar o nome dessas planilhas aqui. Para trocar o nome das planilhas, eu vou clicar com o botão direito e vou na opção de renomear. Então, por exemplo, eu vou trocar o nome da planilha 1 para janeiro. Cliquei em renomear, eu digito o novo nome. A planilha 2 vai ser a planilha de fevereiro, o mesmo processo. Botão direito, renomear e coloco o nome. Caso eu não queira usar uma das planilhas, é só clicar com o botão direito, no nome dela no caso, e marcar a opção de excluir. Detalhe, se aquela planilha tiver dados e eu excluir, eu perco esses dados. Então, se a planilha tiver algo digitado e você excluir, você está perdendo todo o conteúdo daquela página, daquela planilha. Então, se forem trabalhar com várias planilhas ao mesmo tempo, sempre coloquem os nomes aqui nas planilhas, para ficar mais fácil de achar o conteúdo que vocês querem. E aqui dentro do Excel, sempre que forem criar uma planilha, preencham toda a coluna primeiro, para depois pular para a próxima. Fica mais prático. Por exemplo, começo a digitar aqui. Quando eu aperto Enter, automaticamente pula para o quadrinho abaixo. Eu já posso preencher o quadro abaixo e assim por diante. Fica mais prático. Se eu for digitar por linha por linha, eu tenho que clicar no quadrinho ao lado com o mouse. Então, preenchi aqui, clico no quadrinho do lado, preencho aqui e assim por diante. Então é mais prático você apertar Enter, que já vai pular para o quadrinho de baixo. Então você preenche toda uma coluna primeiro, para depois preencher a próxima coluna. Então sempre preencher uma coluna primeiro, para depois pular para a próxima. E aqui dentro do Excel, gente, se eu quiser excluir uma linha ou adicionar linha ou coluna, é bem simples. Então, por exemplo, aqui eu não vou mais utilizar a linha 1. A linha 1 ficou em branco, eu não quero mais utilizar a linha 1. Eu posso vir aqui no número 1, não no quadrinho, no número mesmo. Eu vou clicar no número 1 com o botão direito e vou utilizar a opção de excluir. Então, dessa maneira, eu consigo excluir aquela linha que eu não quero mais usar. Com a coluna, é a mesma coisa. Eu não quero usar aquela coluna. Eu preenchi, mas não vou utilizar aquela coluna. Eu clico com o botão direito e marco a opção de excluir. E quando eu excluo aquela coluna ou linha, automaticamente a coluna seguinte passa. E quando eu excluo a linha ou a coluna, automaticamente as letras e os números aqui são organizados novamente. E se eu quiser colocar uma coluna a mais ou uma linha a mais, é bem simples. Então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui a coluna A. Eu quero colocar uma coluna a mais aqui em branco. Então, no lugar da coluna A aqui, que está preenchida, eu quero colocar uma coluna em branco. Então, eu vou clicar na coluna A, na letra A com o botão direito, e vou marcar a opção de inserir. Dessa maneira, no lugar dessa coluna que está preenchida, vai aparecer uma coluna em branco. Então, caso eu queira adicionar uma coluna, eu vou clicar na letra com o botão direito e vou marcar a opção de inserir. Dessa maneira eu consigo colocar uma coluna a mais. Com linha é a mesma coisa. No lugar da coluna com linhas é a mesma coisa. Por exemplo, no lugar da linha 2, eu quero uma linha em branco. Então eu posso clicar com o botão direito e inserir.
Então, dessa maneira, eu crio uma linha em branco. Então, está faltando uma linha ou está faltando uma coluna, não precisa apagar tudo. É só clicar com o botão direito e inserir. Então, deixa eu apagar a coluna A novamente, excluir, e a linha 2, excluir também. No Excel, quando eu digito algo fora do quadro certo, eu consigo mover esse conteúdo. Então, por exemplo, aqui eu tenho os nomes. Nome, João, Maria, etc. Eu quero pegar esse conteúdo e mover de posição. Eu tenho duas opções. Vamos à primeira. Eu posso selecionar os dados, ou só aquele quadrinho específico. Então, selecionei aqui de nome até o João. Selecionei, eu vou deixar a setinha do mouse bem aqui em cima da borda. Então, essa borda, que no meu caso aqui está verde, eu vou deixar a seta do mouse parada em cima da borda, até a setinha do mouse virar essa cruzinha com as pontinhas. Virou essa cruzinha aqui, eu vou clicar, segurar e arrastar para onde eu quero que o conteúdo fique. Então, por exemplo, eu vou arrastar para a coluna F e solto. Dessa maneira, eu tirei o conteúdo de um local e passei para o outro. Detalhe, aqui no cantinho direito da cela, bem no cantinho, tem o pontinho preto. Essa opção não é a correta, então esse pontinho preto, por enquanto, a gente não vai utilizar. Então, para mover o conteúdo, tem que deixar a setinha na borda. Então, seleciono, deixo a setinha em cima da borda da seleção, clico, seguro e arrasto. Então, deixo a setinha na borda em qualquer local, menos nesse pontinho, nesse quadradinho, no cantinho direito aqui da célula. Então, clico, seguro e arrasto e eu consigo mover o conteúdo para onde eu quiser. Outra opção é recortar esse conteúdo e colar em outro local. Então, o conteúdo ficou no lugar errado, eu também posso recortar e colar em outro local. Então, selecionei aqui o conteúdo. Se eu apertar no teclado Ctrl X, eu estou recortando. Então, ou eu aperto Ctrl X para recortar, como a gente já viu lá atrás, ou eu uso esse símbolozinho com a tesourinha aqui. Então, Ctrl X, recortou. Aí eu vou lá, clico no quadrinho onde eu quero que ele fique e aperto Ctrl V para colar. Realmente fazer uma cópia desse conteúdo, aí eu utilizo o Ctrl C. Então, se eu selecionar, apertar Ctrl C, clicar em outro quadro e apertar Ctrl V, eu fico tendo o conteúdo duas vezes. Então, Ctrl X tira de local e passa para o outro, e o Ctrl C faz uma cópia do conteúdo. Outro detalhe que eu esqueci de falar no começo, gente, toda vez que você seleciona uma célula que tem um conteúdo digitado, esse conteúdo vai aparecer aqui em cima nessa barrinha que é chamada de barra de fórmulas. Então, cliquei na célula, o conteúdo da célula vai aparecer aqui em cima dessa barrinha que é chamada barra de fórmulas. Além disso, aqui no cantinho esquerdo aparece em qual célula eu cliquei. Então, por exemplo, aqui eu cliquei na célula B2, que está com o nome Maria digitado. Então, cada quadrinho que você clica vai mostrar aqui o quadro que você clicou e o conteúdo que está naquele quadro, seja uma fórmula ou uma palavra. Então, clicou, apareceu aqui em cima. Então, gente, por essa aula é isso. Essa primeira aula foi só para a gente conhecer o nosso programa aqui, como inserir dados. Na próxima aula, a gente vai aprender como fazer cálculos usando aqui o Excel. Então, vejo vocês na próxima aula. Então, dei uma praticada com a atividade que eu vou estar passando para vocês. Na próxima aula, vamos aprender matemática aqui no nosso Excel.